Do versículo 45 ao 49, nós podemos dar uma meditada aqui para ver quantos enganos existem por aí a respeito do novo nascimento. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido, revele Jesus a cada um de nós. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele mesmo convença aqueles que ainda não estão descansados nesta obra que o Senhor fez pelo mundo através de Jesus Cristo. Pedimos pelos amados que não puderam estar conosco nesta noite, que onde eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. E os que estão aqui, Senhor, edifique-os por misericórdia, para que eles cresçam no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Sente, irmão. Nós já descobrimos pela Bíblia Sagrada que novo nascimento não é religião. Novo nascimento não é troca de igreja. Religião é opcional. Cada um tem a religião que escolher. Mas o novo nascimento, este não é opcional. Este é imprescindível. O que fica provado que se o homem não nascer de novo, ele vai ficar eternamente separado de Deus. Porque não é opcional, é imprescindível. Novo nascimento não é por práticas de obras de justiça própria, não. Novo nascimento é mudança de vida, troca de vida. Deixando a vida do primeiro homem terreno, que é Adão, para ficar com a vida do segundo homem celestial, Jesus Cristo. Se não acontecer isso, não é novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo falou lá no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 24 e 25, que é preciso trocar de vida. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á.
E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. É preciso trocar. Quem ama a vida que ganhou do papai e da mamãe, a vida do primeiro homem terreno, esse vai ficar pouco tempo com ela e depois ela vai levá-lo para o inferno. Mas aquele que aborrece esta vida, aquele que descobre que esta vida é passageira e acredita que o inferno é real, e é lá que ele vai ficar eternamente se continuar com a vida do primeiro homem, a vida adâmica, a vida perversa, a vida da natureza de víbora. Esta vida tem que ser trocada. Se quiser entrar no céu, aí é opcional, né? Quer entrar no céu, tem que trocar realmente de senhor, proprietário, trocar de vida. Para entrar no céu, não se entra com a vida de Adão. Nada do velho homem tem aproveito para a vida eterna. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos personagens que tiveram vidas exemplar. Comportamento exemplar, viveram dignamente, mas nem sabiam o que é novo nascimento. Apenas 3 deles nós vamos analisar, que é Jó. Jó foi um homem exemplar em comportamento, em justiça produzida pelo velho homem, o velho Adão. Mas ele descobriu em tempo, no capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele demonstrou que realmente a religião não resolveu nada para ele. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tem muita gente nesse comportamento de Jó. Ouve, mas nunca chega à experiência da troca de vida. Sempre tem uma dúvida, será? Mas deixar essas coisas que o mundo oferece, vai que o inferno não existe, e vai que o inferno existe. Então Jó demonstrou que todo o comportamento dele, toda a justiça produzida pelo velho homem, não colocou-o em comunhão com Deus. Nós temos um outro personagem também, Nicodemos, um exemplar em religiosidade. Um homem conhecedor, praticante, mas não sabia como nascer de novo. João capítulo 3, versos 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? E ele tornou a repetir a ignorância que ele tinha sobre novo nascimento no verso 9 deste mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo João. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Como? É difícil, muito difícil. Bem que ele queria entrar no céu pela prática religiosa que ele tinha, mas ele ainda foi humilde. Quantos que não são humildes para perguntar
como é essa história do novo nascimento. Mas eles estão embriagados religiosamente falando, ou em berços esplêndidos, achando que a religião vai levá-los ao céu, e não tem a humildade de reconhecer que precisa nascer de novo. Temos também o Saulo de Tarso, que foi um homem irrepreensível, melhor do que muitos religiosos. No capítulo 3 de Filipenses, do versículo 4 ao 7, ele dá um testemunho aí do comportamento religioso que ele tinha. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Ele lançou fora toda a religiosidade. Ele abriu mão de tudo para ficar com a justiça divina através da morte no corpo de Cristo. O velho homem tem que morrer. Ele não pode comandar. Quem tem que comandar é Jesus. Mas ele só comanda aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo dele para que o velho homem morresse. Ele só acredita, ou seja, ele não acredita no homem, porque ele conhece o que tem no homem. O Senhor Jesus Cristo deu esse testemunho. Ele sabe o que tem no homem. O que tem no homem? Natureza de víbora. E como é que o Senhor Jesus Cristo sabe? Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe. Porque às vezes tem as pessoas que ouvem falar, mas ficam estacionados, sem descobrir por que Jesus prometeu nos atrair no corpo dele na cruz. Não quer saber por que Deus precisou enviar Jesus a este mundo. Não quer saber por que Jesus tinha que ir para a cruz. Para eles é uma coisa tão simples. Mas para aqueles que realmente se preocupam com o destino da alma, estes vão raciocinar. Porque não tem nenhuma prática que o leve ao céu. Isso ele devia descobrir. Por quê? Porque no capítulo 3 de João, verso 17, ali dá para a pessoa examinar que ela não pode se salvar e que ninguém pode salvá-la se ela realmente parar ali e ler com paciência, com atenção. Ela vai descobrir que a religião dela não tem condições de levá-la ao céu. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso aí devia mexer com a pessoa. Tem muitas pessoas inteligentes que estão religiosamente salvas, entre aspas,
devia parar e dar uma olhada. Espera aí, se Deus precisou enviar o Filho amado, deixar que crucificassem Ele naquela cruz, que fizessem o que fizeram com Ele, colocando na cabeça dele uma coroa de espinho. Espera aí, quer dizer que então ninguém pode se salvar? Não. Isso seria uma lógica. Se Deus precisou enviar Jesus, quando que tinha tantas pessoas tão justas, por que Deus precisou enviar Jesus? Porque as pessoas justas eram com a justiça delas mesmas. E o homem precisa ser justificado por Deus. E ninguém é capaz de levar o homem à justificação. Não. O presídio pode levar um assassino a ser justificado pelo tempo de prisão e etc. Mas esse pecado que todos nascem com ele, procedente do velho Adão, do primeiro homem, para esse não tem nenhuma prisão. Não. Para esse só tem um que liberta. Não tem tempo, você vai ficar preso tanto tempo, depois você vai... Não. A pessoa nasce presa no pecado adâmico, vive presa e morre presa, se ela não acreditar que foi atraída no corpo de Cristo, conforme ele prometeu. João capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo diz que o único que pode libertar esta pessoa deste presídio satânico, esse presídio chamado pecado, só Ele, só Jesus. Mas como é que Ele consegue? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos precisam ser libertados, então, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, para serem verdadeiramente livres. Porque o Senhor Jesus Cristo leva o velho homem à cruz com Ele. O velho homem precisa morrer. Não pode ficar nada do velho homem. Não dá para viver com os dois, com o velho homem e com o novo homem. Não dá. Tem que ficar livre do velho homem e ficar com o novo homem. Senão não vai mudar de vida, vai continuar do mesmo jeito. Apenas o nome da pessoa, né? De pecador passa agora a ser membro da igreja, mas não justificado. Não há justificação sem a morte no corpo de Cristo. Por isso que ele disse que ele justifica a pessoa. Não, não é ele. Ele diz que liberta a pessoa. Quem justifica é Deus. Quando a pessoa realmente acredita que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada e morta no corpo de Cristo. Nesta morte no corpo de Cristo, Deus justifica essa pessoa que assim acreditou para valer. Não é uma acreditar, vou experimentar, não. Isso não é acreditar. Então vamos ver Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. É preciso ser crucificado com Cristo para poder morrer com Ele. E aí quem morre está justificado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído,
para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o único. O único, não tem outro. Porque Ele ia nos atrair no corpo dele, levar-nos à cruz com Ele, para que o velho homem morresse com Ele. Não pode ficar nada do velho homem, não dá. A religião nos faz questão. Está tudo bem, você está falando que Deus é bom, está tudo legal. Mas o Senhor Jesus Cristo não deixou por menos. Ele disse que precisa perder esta vida. Ganha do papai e da mamãe através de Adão, primeiro homem. Tem que perder? Tem. Ele veio para isso. O Senhor Jesus Cristo veio para isso, para colocar a nova vida na pessoa que perde a primeira pela fé. No capítulo 10 de João, verso 10, o Senhor Jesus Cristo mostrou ali que a razão da vinda dele a este mundo foi para colocar vida naqueles que perdem a vida adâmica. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Ele veio para isso. Então ele tem vida abundante, vida eterna. E ele veio para termos esta vida. Mas para ter esta vida tem que participar da crucificação com ele, da morte com ele. Aí na ressurreição com ele é que nós ganhamos esta vida do Pai, chamado novo nascimento. Efésios capítulo 2, verso 6, diz que aqueles que participaram da crucificação e da morte com Cristo, o que aconteceu com eles? E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aí agora esta pessoa, ela foi ressuscitada junto com Cristo? Sim. Deus gerou esta pessoa agora com a vida de Cristo, junto. Ele está mostrando aí, junto. Isso é chamado novo nascimento, como nós lemos lá no texto da abertura deste culto. Não sei se os irmãos se lembram qual foi o texto, mas está aí. 2 Coríntios 5,17. Esse texto foi aberto no culto de hoje, com a leitura dele. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não dá para viver as coisas velhas e as novas. Não. Uma ou outra. No versículo 46 do texto que nós estamos meditando, está escrito assim: mas não é primeiro o espiritual. Ninguém nasce livre da condenação. Primeiro tem que estar em Adão, com a vida do primeiro homem, terreno. Ninguém nasce sem esta vida terrena do primeiro homem, ou seja, o pecado praticado por Adão acompanha a descendência dele. Tem que ficar livre deste pecado, que é chamado pecado original, e que arrumam tantas maneiras, né, para que a pessoa fique livre deste pecado, mas não tem outro jeito. Então ele diz lá que não é primeiro o espiritual, não, e sim o animal. Na versão dos irmãos diz o natural, mas no original é o animal, primeiro o animal. Imagina a situação da pessoa, né? Depois o espiritual, se nascer de novo.
Não é se pertencer a uma religião, não é se fizer isso, se pôr em prática aquilo e etc. Não. O velho homem tem que morrer para dar lugar para o novo homem. O velho homem é da terra, é terreno, é do primeiro homem, Adão. O segundo, ou seja, o nascido de novo, ele é do celestial. O segundo homem, Jesus Cristo. Então, quando a pessoa nasce de novo, ela tem Jesus Cristo vivendo nele, a vida de Cristo está nela, na pessoa do Espírito Santo. Antes ela tinha o velho homem, a natureza perversa, a natureza de víbora, a natureza adâmica. Agora, com o novo nascimento, ela tem a natureza divina. Não é brincadeira, gente, isso é coisa séria, por isso que eu falo, é difícil pregar, é difícil acreditar e é difícil viver a vida cristã. Não podemos nos deixar enganar, é muito difícil, muito difícil. Os frutos do velho homem levam a pessoa ao inferno, tem que ficar livre. Dar o lugar do velho homem para Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo deixou para nós como um modelo, pode ser. Gálatas 2, 19 e 20. Quer dizer, é um modelo de vida ou é um testemunho que o apóstolo Paulo estava dando? Claro que é um testemunho. Um homem que era irrepreensível, um homem religiosamente capaz de ser o primeiro da lista. E quantos tem hoje em dia também primeirão aí na justiça própria? Mas ele chegou a esta conclusão: o velho homem não vive mais. O velho homem tem que morrer. Gálatas 2, 19 e 20. O velho homem tem que morrer. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso tornou-se até um cântico, né? Um louvor. Que às vezes a pessoa... Eu tinha pensado até, sabe, os louvores às vezes é para despistar o raciocínio. Quanta gente louva esse louvor, né? Eu estou crucificado com Jesus e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele está por lá de fora. Não é ele que está vivendo, mas eu estou cantando. Mas eu não... Eu estou batendo na porta, você não abre. Ai, eu estou por lá de fora. Como é que você diz que eu vivo em você? Se você está aí com um namorico com o meu inimigo maior, que é o diabo. Então, às vezes, eu fico pensando, o hino às vezes despista. Nós gravávamos CD há muito tempo atrás, com intervalo com hinos. Pregava-se um assunto e etc. E louvava um hino. Aí começava, voltava para o assunto. Aí um juiz disse: pastor, tira esse louvor do meio, que as pessoas estão prestando atenção no louvor, não na mensagem. É verdade. Aí começamos com mensagem de 1h10, sem louvor no meio. Aí o pessoal de São Paulo: pastor, é muito longo, ninguém aguenta. Vamos diminuir esse período, seja mais objetivo. Tá bom, vamos diminuir. Então, tem tantas maneiras que a pessoa usa
para não ter Cristo vivendo nela. Mas se não tiver Cristo vivendo na pessoa, é o velho homem que está vivendo. Ou Cristo ou o velho homem. Quando Cristo vive na pessoa, ela está lá em Gálatas 6,14. Aí, isso não é um hino, nós não temos louvor. Isso tem que ficar realmente na parede, lá no quadrinho. Mas longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Por que ele falou em gloriar? Porque o velho homem quer pódio, o velho homem ele quer ser reconhecido, o velho homem quer ser elogiado, o velho homem quer aparecer. É por isso. Isso é fruto do velho homem, o terreno. Quer aparecer. O fruto do novo homem é humildade. Tá? Esse é o fruto do novo homem, ou seja, do segundo homem, o homem do céu. Ele foi humilde, se humilhou até a morte, morte de cruz, para ser exaltado. Agora o velho homem, o Adão, ele quer pódio, quer ser reconhecido, mas eu faço tudo aqui, ninguém reconhece o que eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém vê. Ele quer ser admirado, é fruto do velho homem. Aí no versículo então, que nós estamos meditando, ele diz que primeiro o velho homem, depois o novo homem. Ele não está dizendo os dois, não. Ele mostra aí, mas não é primeiro o espiritual, e sim o animal. Depois o espiritual. Mas não pode viver os dois juntos? Não. O primeiro foi para a cruz, se você creu. Foi crucificado. Agora ficou o segundo. Agora o segundo homem vive. E ele é do céu. Ele é celestial. Ele é Jesus. No versículo 47 do texto que nós estamos lendo, ele diz ali: o primeiro homem é formado da terra. É terreno. O segundo homem é do céu, é celestial. E daí? Daí é o seguinte: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos que não nasceram de novo. São incrédulos. Os frutos deles agradam ao diabo. Não houve troca. Então acompanha o velho Adão, o velho homem. E como é o homem celestial, o segundo homem, tais também os celestiais, os nascidos de novo. Não dá para enganar o Senhor Jesus, ou um ou outro. Quando ele disse que a árvore má não pode dar bons frutos, ele estava se referindo a isso. Se é o velho homem que está comandando, não tem frutos que agradam a Deus. Se é o segundo homem que está comandando, esse vai dar frutos para Deus. Romanos 7,4. Que é o único modo que a pessoa tem para mudar de proprietário. Não tem outro jeito. Um ou outro. Morreu primeiro
para estabelecer o segundo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Senão, não tem frutos para Deus. E qual é o fruto que Deus quer de mim? Ele quer que eu trabalhe para Ele? O que Ele quer? É o testemunho. Qual é o melhor testemunho que uma pessoa dá que possa mudar o pensamento sobre ela? É ter Cristo vivendo nela. Senão não tem testemunho. As pessoas não vão notar coisa nenhuma. Porque fala-se do novo homem, mas continua o velho homem comandando. Sem a morte do primeiro homem, o terreno, as pessoas continuam terrenas. Está claro, qualquer pessoa pode ver. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Não houve novo nascimento, mas eu falei mas continua com os frutos do velho homem, o velho Adão. Mas pastor, isso é muito difícil, hein? É verdade. Por isso que eu falo, é difícil. Então, estão barateando muito o novo nascimento. Está ficando muito barato. Eu falo que nasci de novo e vou para o céu. Com o velho homem você não. Não é o falar, é o viver. Quando nós falamos que a fé é acompanhada da obediência, é neste ponto. Quem é que vai garantir que Adão não teve fé em Deus? Mas a obediência, onde foi parar? Não creu. Então, quando nós vemos aqui que como foi o primeiro homem terreno, assim são os acompanhantes dele. E como foi o segundo homem do céu, Jesus Cristo, assim são os acompanhantes dele. Quando nós lemos no capítulo 10 de João, versículo 27, o Senhor Jesus Cristo está se referindo a isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas dele são os novos nascidos. Por que ele não falou, as minhas cabritas ouvem a minha voz? Porque a ovelha é símbolo de mansidão. É isso. E elas seguem a Cristo. E o que elas ganham no 28? O que elas ganham? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A ovelha é símbolo de mansidão, símbolo de humildade. Agora o cabrito é terrível, né? O cabrito não tem. Então, amados, quando nós vemos que o velho homem produziu natureza de víbora nas pessoas, não dá para elas realmente, com esta natureza, entrar no céu.
Tem que haver uma troca de natureza. Como é que a velha natureza vai produzir frutos que agradam a Deus? Não tem jeito, é a natureza satânica, natureza de víbora. Não vai produzir frutos que agradem a Deus. Não. Então é preciso ter a nova natureza. A natureza divina acompanha os nascidos de Deus. Quando o Senhor Deus gera uma pessoa, é tudo novo. Não está falando lá, algumas coisas mudaram. É isso que foi lido? Eu não entendi bem na minha versão. Na minha versão está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, foi gerada de novo. As coisas velhas passaram, os hábitos, as coisas antigas, agora é tudo novo. Por quê? Porque agora ganhou a natureza divina. Mas o que é que você fez para ganhar a natureza divina? Segundo Pedro 3 e 4, mostra que é fé, não é fazer. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Escapou. Agora a natureza divina, o segundo homem habitando na pessoa, é capaz e é poderoso para livrar esta pessoa de dar frutos para o diabo. A gente tem que analisar bem. Isso que eu estou falando, amados, está aqui na Bíblia. Eu não estou falando nada de mim, nem quero falar. Eu sou um péssimo recadeiro de Jesus Cristo. Eu não posso deixar de anunciar aquilo que está escrito. Então a natureza divina é ganha pela fé, não é paga, não se paga nada. Não. É de graça. E essa natureza divina agora é que livra a pessoa de dar frutos para o diabo. Sem a natureza divina não tem condições. E quando o Senhor Jesus Cristo prometeu nos atrair no corpo dele, lá na cruz, quando ele fosse levantado da terra, era para isso. Para o velho homem morrer, a fim de ele, Jesus Cristo, estabelecer a sua vida naqueles que concordaram, acreditaram e se entregaram. Eu me entrego à morte no corpo de Cristo porque não estou satisfeito com este velho homem vivendo em mim. Isso tem que sair do seu coração. Não é sair da boca. Senão, nós perdemos o nosso tempo. O apóstolo Paulo tinha esta preocupação. Perder o tempo. Será que eu estou perdendo tempo? Filipenses 2, 14, 15, 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A preocupação dele era essa.
Trabalhar de graça, sem precisar. Ninguém acredita. Trabalhei em vão, não fiz nada que aproveitasse para o reino de Deus. Nós não somos capazes. Mas Cristo em vós, esperança da glória. Não tem outro jeito? Não. Cristo precisa estar em você, não o velho homem. Para ter a esperança da glória, é preciso que Cristo esteja em você. É um mistério? É. Colossenses 1, 26 e 27. É um mistério, mas é uma necessidade. Se Cristo não estiver em vós, se o velho homem estiver ocupando o lugar dele, não tem esperança de glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo está em vós. Mas é mistério, né, pastor? É, sim, senhor. O que é mistério? É coisa oculta. Mas foi revelado? Foi. Como é que é revelado? Como que é revelado? Quantos Jesus prometeu atrair no corpo dele lá na cruz? Ué, você estava lá no meio desse todos ou não? Essa é a revelação. Ué, então peraí, se eu estava lá, estou. Mas e aí? Você deu lugar para o novo homem? Segundo homem que é do céu? Ou o primeiro ainda está ocupando lugar? Como é que a gente dá um lugar para o outro? Segundo aos Coríntios 4, 10 e 11. É contigo. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. É difícil? Claro que é. Tem que romper com o velho homem, seus costumes, etc. Né? É difícil. Mas compete a cada um. Queres ser feliz? Rompa com o velho homem. Queres ficar em problemas? Fica em paz com o velho homem. Jesus diz que vai para o inferno. João 15,6 é muito profundo, viu, irmãos? É muito profundo esse texto. Não é uma questão de... tão pequeno, né, pastor? É verdade. Mas é profundo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Alguma dúvida? Não. Quem está falando? É Jesus. Qual é a dúvida que você vai ter? Se Jesus está falando, se não estiver em mim é fogo eterno, eu vou mudar isso? Não. Eu não posso. Então está sendo muito barateada esta mensagem do novo nascimento. Não tem problema, você fala que nasceu de novo. Olha o que Gálatas 5:1 fala. Ai, que beleza. Só que ele está chamando a atenção. Ele não está falando que é para você ficar na liberdade, não. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão é dar lugar para o primeiro homem viver na sua vida. Fique com Cristo, porque Ele vai te levar ao Pai. Ele prometeu, Ele leva. Não duvide.
Faça como Moisés. Moisés não quis aproveitar o velho mundo. Ele podia muito bem ser o filho da filha de Faraó. Um homem importante, né? Mas ele falou, viver uns tempos só aqui, não, até logo. Mas tem gente que se ilude, fica aqui, pensa que nunca vai morrer. Sabe? Nos últimos dias eu clamo a Deus e Ele me dá fé. Aí não dá mais. Aí você já perdeu as forças. O Senhor Jesus diz que é uma batalha muito grande. Porque o diabo oferece tantas coisas bonitas, né? Deus não oferece nada, Ele só promete. O diabo oferece. Mas Deus promete, é pela fé que você ganha. E aí ele conclui dizendo, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, uma vida irregada, devemos trazer também a imagem do celestial. Devemos. Qual é a imagem do celestial? É mentiroso? É briguento? Qual é a imagem dele? Humilde. Ele falou para a gente ser assim. Prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Simples. Pastor, você sabe que esse púlpito é de pedra? Poxa, eu pensei que era de madeira, mas você falou, está falado. Simples. Nós te agradecemos, Pai, porque realmente sem Ti nada podemos fazer. É preciso que a Tua palavra ache lugar no nosso coração. É preciso que o Senhor nos dê fome da Tua palavra. Nós precisamos que a palavra de Cristo nos encha para que a boca fale dela, Senhor. Porque está escrito que aquilo que nós temos no coração é o que a boca fala. Então, Pai querido e amado, faz uma obra no meio do Teu povo, por misericórdia, para que o diabo cale a boca e não fique mais rindo dos Teus filhos, por misericórdia. Porque sabemos pela Tua palavra que Ele nos acusa dia e noite. Que haja santificação por desejo dos irmãos através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz